Alguma vez a gente já parou para pensar o que diferencia as pessoas que desistem no meio do caminho daquelas que persistem, não importa o tamanho do desafio? Pois é, o psiquiatra Augusto Cury acredita que a resposta para isso está nos sonhos. Vamos dar uma olhada em como essa força, que é super poderosa, pode ser o combustível que impede a gente de abandonar os nossos objetivos, sabe? Mesmo quando o caminho parece impossível. Olha só que ideia interessante que o Curry traz pra gente, uma que muda toda a nossa perspectiva. Sem sonhos, as pedras do caminho se tornam montanhas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a forma como a gente percebe um desafio depende e muito da força dos nossos objetivos. Com um sonho claro na cabeça, um obstáculo é só um degrau. Agora, sem ele, a menor das dificuldades já pode parecer uma barreira gigante, impossível de superar. E isso leva a gente para uma pergunta que é fundamental. Porque, assim, todo mundo tem desejos, né? Ah, um carro novo, uma viagem de férias. Mas qual é a diferença real entre um desejo assim mais simples e um verdadeiro sonho de vida? Por que será que alguns objetivos dão uma força incrível para superar qualquer coisa, enquanto outros, bom, a gente acaba esquecendo no primeiro sinal de dificuldade? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Ok, então, nessa primeira parte, vamos mergulhar no conceito central do Curry, os sonhos como verdadeiro combustível da vida. E aqui não estamos falando de fantasias, de coisas passageiras, não. Estamos falando daqueles projetos profundos que dão sentido para a nossa existência e que mantêm a gente motivado para lutar, mesmo, sabe? Naqueles momentos mais difíceis. A distinção que o Cury faz aqui é muito poderosa. Pensa assim, um desejo é como um barquinho de papel. Ele é frágil e a primeira tempestade que vem já destrói. Um sonho, por outro lado, é tipo um navio quebra-gelo. Ele é robusto, tem um propósito claro e foi construído para enfrentar as piores condições possíveis. É essa estrutura que permite que os sonhos sobrevivam ao caos, às perdas e aos fracassos. E a fonte de todas essas ideias é o trabalho do Augusto Cury, um psiquiatra que passou décadas estudando como a mente humana funciona. O que torna a abordagem dele tão fascinante é que não é só inspiração, sabe? É uma análise psicológica bem profunda sobre o que realmente acontece no cérebro dos grandes sonhadores. Vamos mergulhar nessa análise. Agora, a gente vai para um estudo de caso bem surpreendente. O Cury analisa a figura de Jesus Cristo, mas não de uma perspectiva religiosa, e sim como psicólogo. Ele descreve Jesus como o maior vendedor de sonhos da história. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era um mestre em inspirar as pessoas a acreditarem num futuro melhor. E mais importante, no potencial delas mesmas. Essa imagem aqui mostra a estratégia dele perfeitamente. Em vez de chamar os mais qualificados, os melhores, ele escolheu um grupo de pessoas comuns, cheias de defeitos. Pedro era impulsivo, Tomé era um cético, João, ambicioso. Se a gente fosse olhar com os olhos de um recrutador de hoje, essa seria uma equipe fadada ao fracasso, né? Mas ele viu além das aparências. Ele apostou no potencial de transformação de cada um deles. Então, o que ele oferecia que era tão valioso assim? Não era dinheiro, não era poder. Era algo muito mais profundo. Era a promessa de liberdade interior, a busca por justiça, um senso de propósito. Ele vendia um sonho que preenchia aquele vazio que todo mundo sente, não importa a época em que a gente vive. Era um bem, como diz aqui, que o dinheiro jamais poderia comprar. Agora vamos mudar completamente de cenário e analisar a vida de um homem que poderia muito bem ser chamado de o colecionador de derrotas. A jornada dele foi tão marcada por fracassos que, olha, a maioria das pessoas teria desistido, mas ele não só continuou, como mudou o curso da história. Essa linha do tempo é impressionante, para dizer o mínimo. Perdeu a mãe na infância, faliu 2 vezes, passou por uma depressão muito profunda e ainda acumulou uma derrota atrás da outra na política. Qualquer um desses eventos já seria suficiente para fazer a maioria de nós desistir, mas para o Lincoln, cada fracasso desses era só um degrau. E por quê? Porque ele tinha um sonho que era muito, mas muito maior do que a sua coleção de derrotas. E aqui está a grande lição da história dele. O Lincoln não via os fracassos como um ponto final. Para ele era uma oportunidade de aprender. Cada derrota o tornava mais resiliente. Cada crítica ensinava ele a ser mais forte. Ele literalmente tirava sabedoria das próprias ruínas, usando cada obstáculo como um tijolo para construir o caminho para o seu sucesso. Bom, a gente analisou 2 exemplos muito fortes de resiliência. Mas o que Jesus e Lincoln tinham em comum?
Segundo Cury, existem alguns segredos na mentalidade dos grandes sonhadores que fazem com que eles consigam superar qualquer adversidade. Vamos descobrir quais são? Então aqui está. É quase um mapa da mente de um sonhador. O primeiro passo, ser o líder da própria mente, não um escravo dos pensamentos. Depois, bem parecido com o Lincoln, aprender a tirar sabedoria de cada derrota. O terceiro passo é ter coragem para se arriscar, né? Porque grandes conquistas exigem que a gente navegue por águas desconhecidas. E por fim, a paciência. Entender que, como diz o Cury, seus frutos são doces, mesmo que a espera seja amarga. As histórias de Jesus e de Lincoln podem parecer distantes, mas a mensagem do Cury é muito clara. Os princípios que guiaram eles são atemporais. Agora, vamos trazer essas lições para a nossa realidade e entender como a gente pode aplicar isso nas nossas próprias vidas. Afinal, a história de cada um ainda não acabou. E a gente chega na grande lição. O destino não é um roteiro pronto, mas o resultado das nossas escolhas de todo o dia. A cada momento, existe a opção de desistir ou de persistir, de enxergar um obstáculo como uma pedrinha ou como uma montanha. A história de cada pessoa está sendo escrita a cada decisão tomada. E para a gente fechar, uma reflexão muito poderosa do Cury: o seu mundo tem o tamanho dos seus sonhos. Isso mostra para a gente que os verdadeiros limites não estão do lado de fora, nas circunstâncias, mas dentro da nossa própria mente. Então, a grande questão que fica é: qual será o tamanho do mundo que cada um de nós ousará construir?